entre nós está, e não o conhecemos, entre nós está, e nós o desprezamos. Caros amigos da família Vicentina, esses dias refletia quanto tempo faz que a gente não recebe uma carta. Recebemos e-mails, mensagens e às vezes perdemos a noção do que significa a força de uma carta. E quando essa carta é escrita pelo Papa para todos os povos, nós devemos levar mais em consideração ainda. Por isso, nesse terceiro episódio deste Dia Mundial dos Pobres, somos convidados a pensar como família vicentina. Atuar nas fileiras vicentinas não é apenas um momento de ação, mas sim uma vocação. Um voto de fidelidade a Deus manifestado na pessoa empobrecida, sofredora. Dizem que o lugar mais difícil de se chegar é o lugar do outro, principalmente se esse está vulnerável. A empatia permite rever muitos de nossos conceitos e atitudes. Nos leva a sentir na pele, mesmo que afetivamente, o que devemos fazer efetivamente. As mais diversas desculpas e pretextos para nos distanciarmos deste lugar é a força do pecado, nos colocando contra a vontade do Espírito Santo de Deus, que é o Pai dos pobres, de praticarmos a justiça e o amor. O exemplo de Tobias pode nos ajudar a rever nossa relação com Deus e com os pobres. Vejamos, podemos questionar-nos: de onde tira Tobias a coragem e a força interior que lhe permite servir a Deus no meio de um povo pagão e amar o próximo até o ponto de pôr em risco a sua própria vida? Estamos diante de um exemplo extraordinário. Tobias é um marido fiel e um pai carinhoso. Foi deportado para longe da sua terra e sofre injustamente. É perseguido pelo rei e pelos vizinhos de casa. Apesar do ânimo tão bom, é posto à prova, como muitas vezes nos ensina a Sagrada Escritura. Deus não poupa as provações a quem pratica o bem. E por quê? Não faz não para humilhar, mas para tornar firme a nossa fé nele. Tobias, no período da provação, descobre a própria pobreza, que o torna capaz de reconhecer os pobres. É fiel à lei de Deus e observa os mandamentos, mas para ele isso não basta. A solicitude operosa para com os pobres torna-se-lhe possível porque experimentou a pobreza na própria pele. Por isso, as palavras que dirige ao filho Tobias constituem a sua verdadeira herança. Nunca afastes de algum pobre o teu olhar. Enfim, quando nos deparamos com um pobre, não podemos virar o olhar para o lado oposto, porque impediríamos a nós próprios de encontrar o rosto do Senhor Jesus. E notemos bem aquela expressão de algum pobre, de todo pobre. Cada um deles é nosso próximo, não importa a cor da pele, a condição social, a proveniência. Se sou pobre, posso reconhecer de verdade quem é o irmão que precisa de mim. Somos chamados a ir ao encontro de todo pobre e de todo tipo de pobreza, sacudindo de nós mesmos a indiferença e a naturalidade com que defendemos um bem-estar ilusório. Quantas vezes membros de nossos ramos dizem: vou deixar a conferência, pois aquelas pessoas só me perseguem, não aceitam minhas ideias, são sempre do contra. Vou deixar a congregação, aquela ou aquele superior protege os outros e não me valoriza. Meus sonhos e projetos ficam de lado. O que são essas provações afetivas diante das provações de Tobias, de Jó e de tantos homens e mulheres que foram fiéis a Deus até as últimas consequências? Onde fortalecemos nossa fé? Nas minhas reflexões, chego à conclusão de que, quando sabemos a causa de nossa luta, o porquê da nossa cruz, tudo se torna possível e o peso da cruz acaba sendo menor, pois a causa é maior. O nosso egoísmo muitas vezes tira o foco de nossa vocação.
Para nós que vivemos a espiritualidade vicentina, que fomos agraciados com a pessoa e a mensagem do Papa Francisco, precisamos ser firmes na fé e na vocação, para levarmos adiante o legado deixado por São Vicente de Paulo e por nossos fundadores. É impossível pensar nesta fidelidade se ainda temos a força para desviar o olhar do pobre, nosso irmão em Cristo. Depois de ter passado por esse terceiro trecho da carta do Papa e com essa reflexão vicentina, somos convidados a pensar: quantas vezes ao dia desvio o olhar do pobre que encontro na rua e, por conseguinte, do Cristo sofredor? Onde fortaleço a minha fé? Meus caros, eis o desafio. A Osana TV, nesses 10 anos de celebração, com certeza teve os seus desafios, tentou muitas vezes dar a mensagem para que as pessoas pudessem ter uma visão mais ampla da realidade dos pobres. E ao celebrar esses 10 anos, sabemos que fizemos um bom trabalho, mas precisamos da sua ajuda como missionários dessa rede de caridade, dessa rede que chama você a ser nosso missionário. Dar o seu like, divulgar isso, colocar nas suas redes e dizer que é preciso celebrar com amor esta jornada mundial dos pobres. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos.